Olá, meu povo, estamos vindo, testando. Oi, 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 como é que vocês estão? Me fala. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo, aqui é a Lu. A gente vai falar hoje sobre como escolher a matéria para a segunda fase da OAB, gente. Isso é muito importante, né? Você sabia que você tem que escolher sua matéria de segunda fase no ato da inscrição? Pouca gente sabe disso, viu? Vamos. Tem que escolher. E a gente vai falar aqui hoje na live sobre como escolher essa matéria, o que você tem que fazer, o que não fazer. Eu escolho como, no que critérios eu adoto. A gente vai trazer alguns critérios que eu e o Reni adotamos. Vamos falar também para você o que nós fizemos, o que eu fiz e o que o Reni fez, que a gente teve escolhas de matérias totalmente diferentes, até os critérios, porque, a bem da verdade, à época, eu não tinha a menor noção também de como escolher. O Reni o Reni, quando ele foi fazer, que ele fez a prova depois de mim, ele tinha já critérios bem definidos. Eu não tinha esse critério. Daqui a pouco ele está chegando aqui também para bater um papo com a gente. Me conta como é, se tem alguém ao vivo. Olá, bom dia. Fala comigo aí, meu povo. Quero saber quem tá aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tô só testando o áudio. Se alguém estiver ao vivo, fala aí do áudio. Bom, eu vou mostrar então para vocês, né? Aqui, vou trocar a telinha para a gente começar então a nossa aula de hoje, que é sobre como escolher a matéria para a segunda fase da OAB. Vamos trocar aqui. Prontinho. Bom, meu povo, então, o que eu faço para eu escolher uma matéria e não me sentir insegura? Porque o que aconteceu? Nesse 32º exame, muito aluno meu, um seguidor, dizia: Lu, eu escolhi a matéria tal e eu não estou mais me sentindo segura, eu acho que não é essa matéria. O que eu faço, né? O que eu faço para escolher a matéria que... Só um pouquinho. Na realidade, dizia assim, Lu, que na época podia trocar, tinha opção para trocar de segunda fase, teve uma exceção disso. E aí o pessoal queria trocar. Então, assim, eu não recomendo, né, a troca de uma matéria. Na época eu não recomendei porque a pessoa já estava estudando. E foi uma exceção. Então, depois que você escolhe, não pode trocar. O que aconteceu no 32º foi uma exceção. Então, é por isso que você tem que estar muito seguro do que vai escolher, até porque você vai dedicar tempo para estudar para essa matéria, né? Então, vamos lá. Você sabia que você tem que escolher a segunda fase agora? A matéria de segunda fase você tem que escolher agora, no ato da sua inscrição, que começa dia 12, meu povo. Começa dia 12 de agosto. Pois é, já tem que estar com essa matéria na hora de você fazer as inscrições vão até o dia 19 de agosto, e você vai ter que escolher, né, essa matéria aí de segunda fase, já agora. Tem jeito. Então, o que você vai escolher, né? Como é que você vai escolher? Você vai primeiro, tem vários critérios, mas se você escolher a sua matéria baseado apenas, escutem lá, apenas no critério matéria que você mais gosta, você pode estar incorrendo num problema, tá? Numa cilada, tá? Você não pode ir só pela emoção, porque você tem que ter estratégia aqui na hora de escolher a sua matéria de segunda fase. É muito importante essa estratégia. Porque se você não tiver estratégia, pode acontecer de você escolher uma matéria porque gosta, porque é a melhor que você tem na faculdade, só que é a matéria que, para fazer peças, é uma matéria difícil, é uma matéria com muitas peças, é uma matéria com muitas regras processuais, com muitos prazos processuais, com muitas possibilidades de peça. Então, isso é um problema, entende? Então, você não pode ir pela emoção.
Lu, mas eu tenho certeza que a matéria que eu mais gosto também é uma matéria boa, uma matéria tranquila de fazer segunda fase. Aí tudo bem, tá? Mas a gente vai falar um pouco disso mais adiante. A gente também vai falar aqui nessa live as peças que mais recorrentes foram cobradas nos exames de ordem desde 2010 e mais à frente. E aí também a gente vai deixar assim os critérios, trazer o que você pode colocar num papel para olhar, observar e dizer assim, poxa, essa matéria aqui eu acho que vai dar certo para mim, tá? Porque isso é muito pessoal. Por exemplo, eu escolhi Direito do Trabalho, o Reni escolheu Constitucional, duas matérias totalmente diferentes, tá? A gente também vai trazer para você as matérias que mais aprovam no exame de ordem, então fica aqui com a gente, você vai aproveitar muito, aproveita, curte aqui a live, tá? Compartilha com os amigos se você achar que isso faz sentido para ele e vamos que vamos. Então, o primeiro passo é você ter muita estratégia, seja frio e calculista, não escolha a matéria só por emoção, por ser a matéria que você mais gosta, tá? Mais gosta. Deixa só testar. Então, vamos lá. Cuidado, você tem que ser muito bom no conteúdo da matéria que ama, mas pode ter dificuldade para estruturar as peças relacionadas a ela. É o que eu estava falando, né? Por exemplo, tem muita gente que gosta de processo penal, ama penal, é a matéria que mais ama penal. Só que penal, na hora de você fazer a peça, inclusive, é uma das matérias que menos aprova é penal, né? Assim, no ranking ela não é a que mais aprova, apesar de ter muita gente inscrita nela. Vou mostrar para vocês essa estatística na frente. Ela é a matéria que mais aprova, ou que mais o pessoal escolhe, mas que menos aprova. Então, muito cuidado na hora de escolher penal, porque penal, ele é um monte de normas, é complexa, por exemplo, dosimetria, se cair peças, né, peças eu não conheço muito bem as peças de penal. O fato é que é muita norma, é muita regra, é muita peça diferente, te dá muito trabalho estudar. Vem cá, garoto. O Reni chegou. Opa, até tirei o microfone aqui, Reni. Põe aqui. E o Reni chegou para ajudar aqui na live, né, com a gente. E aí? E aí, povo. E eu estava falando com ele, Reni, que você tem que ter muito cuidado para escolher a matéria que ama. Pode ser uma ilusão, né? Pode ser, eu até falei, chamei de cilada, né? Chamei isso de uma Cilada é mais cilada. bonito. Chamei de uma cilada. E então tem que ter muito cuidado com isso. E eu estava falando de penal, né? Eu não conheço muito bem quais são as peças de penal, mas Eu não tenho ideia, mas deve ser muito. Assim. mas são muitas peças, né? E o que acontece depois na estatística, a gente vai ver. Salvo engano, penal é uma das que só mais se escreve, que mais reprova, dado o nível de dificuldade, né? Tem alguma coisa para... O gostar pode te levar para o buraco mesmo, porque às vezes o seu gostar foi alguma matéria, às vezes foi algum professor, às vezes você não pensou no seu objetivo de OAB. Eu acho que não sei se a gente vai falar mais à frente, mas assim, eu vi você falando de quantidade de peças. Quantidade de peças. Por exemplo, você gosta da matéria, mas eu, por exemplo, eu não era um estudante exemplar. Eu gostava mais de constitucional, mas eu não estudava constitucional. Eu não lia constitucional. Então eu tinha mais afinidade, assim. Mas se pedisse para fazer uma peça, qualquer uma, só uma de constitucional, quando eu fazia faculdade, eu não saberia fazer. Então, pode ser uma bobeira você dizer assim, não, vou fazer penal porque eu gosto de penal. Legal. Bom, eu amava direito de trabalho e escolhi direito de trabalho. Só que tem um motivo, vou Pra ser explicar sincero, eu nem sei se eu gosto ou não gosto, de tanto que eu não sei direito de trabalho. eu também sei, eu não sei, eu amava e vamos lá. Então, assim, eu trouxe para vocês também aqui o que tem caído, as peças mais recorrentes em cada Besteirinha. matéria, né? Condicional, gente, essas são as peças mais recorrentes, não são só as peças que existem para você estudar. Mas é claro. Aqui, mas é claro que assim, se você for estudar, quando for estudar para a segunda fase, você vai ter
ter que seguir uma estratégia, não vai sair estudando todas as peças porque não dá, né? Em qualquer matéria que você for escolher. Mas, assim, constitucional, o que acontece é que as peças são mais fáceis de fazer. Geralmente, quando você vai fazer, por exemplo, uma ação popular, já tem a lei específica só de ação popular. Então, é muito fácil seguir a estrutura, tá? A, Tu que fez constitucional, eu não sei a muito. minha visão sobre constitucional é assim, não sei se bem ou mal, mas assim, existe o direito processual constitucional. Não é processo civil. Se você vai fazer civil, por exemplo, você vai entender muito de processo civil. O processo civil é complexo. A quantidade de peças é grande, a quantidade o direito material civil é grande. Então você vai ter que, se você tiver sorte, tiver bem instruído, você vai ter que treinar, aprender, sair do zero, aprender a fazer um mundo de peças. Eu não sei dizer detalhes porque eu realmente não fiz essa matéria. Constitucional não, você vai, as questões que são objeto de discussão judicial em direito constitucional são matérias mais macro, né? A Constituição ela não entra muito em detalhes, ela vai ter usar alguma regra de processo civil, mas de regra vai ser o direito processual daquele assunto. E são poucos assuntos, não são tantos. E quando tem, não tem tantos detalhes, por exemplo, direito processual civil, você vai ter agravo, você vai ter agravo instrumental, você vai ter Só de agravo são inúmeros, né? São vários, não é são difícil inúmeros. de você para você entender de agravo de agravo regimental, você vai ter que entender do regimento do respectivo tributo. Tem uma série de coisinhas. Da Constituição, você vai entender do agravo do Supremo, por exemplo, Sim. que é mais, é um só, né? Ele é mais o universo, vamos É colocar, menor. né, uma caixa gigantesca. O universo constitucional que você tem que estudar é pequenininho, em detrimento as Quando eu outras falei que tem matérias. que entender só do Supremo, eu posso estar falando bobagem, tá? Mas assim, o que quer dizer é isso aqui que ela falou. Colar na lua. É pouca peça para você aprender. Eu não sabia nenhuma mesmo. Então, aí você vai numa fonte de estudo, você vai escolher sua fonte de estudo e vai treinar aquelas peças. Não vão ser 50 peças, vão ser 10 peças talvez. Então, aqui, quando a gente está falando das matérias, aqui a gente ainda está falando do critério de você gostar, tá? Só gostar. Ah, eu gosto, me identifico mais com a matéria A ou com a matéria B. Eu tenho facilidade de compreender a matéria A Tu ou a gosta matéria mais B de qual? de trabalho. É. E não sabia nada de Não trabalho. sabia nada de trabalho. Assim, eu tinha feito uma pós-graduação em trabalho e uma em constitucional. Só que pós-graduação, gente, tem nada a ver com você estudar o processual, né? Estudar peças. Eu fiz pós e não escrevi nenhuma peça Então, assim, não tem na nada a ver pós. com isso. Então, o que eu tinha era uma intuição. Intuitivamente, eu sabia lidar mais com o direito do trabalho. Se você me pedisse intuitivamente alguma coisa de constitucional, eu não saberia nada. Então, eu tinha mais facilidade com o trabalho. Eu gostava de constitucional, mas não sabia nada sobre isso. Não sabia o que fazer. Aí eu fui pesquisar, né? Sim. E tu escolheu por amor ou por Por menos dor. menos dor? Então, eu fui só por amor, gente, não tinha a menor noção. Mas eu vou falar disso mais à frente. Aqui são as peças mais cobradas em civil. Isso aqui é desde 2010 até o 31º, tá? Essas peças aqui. Aqui é civil, petição inicial, apelação, agravo de instrumento, embargo de terceiro, contestação. E aqui do lado a quantidade de vezes que caiu, tá? A petição inicial é a recordista aqui, né, de quantas vezes caiu. Então, civil também, salvo engano, é a segunda que mais aprova, tá? Peças cobradas em tributário, tá aqui, tá? Em tributário. Tributário você já verifica que Olha tem só, ó, ação de repetição de indébito. Fala sério. Cara, eu vejo assim muito. Apelação, agravo de instrumento, ação anulatória, embargos à execução, Tem que amar muito. exceção de pré-executivo e Porque embargos à aqui. execução fiscal. É diferente. E tributário, gente, tem uma característica que ela tem muita norma esparsa, né? É, Então, assim. tem uma desvantagem grande tributário, para mim, eu vejo, né? Eu estou falando tudo de coisa que eu não são matérias que eu estudei, estou botando só no achismo mesmo. Mas uma das coisas do tributário é que o tributário ele não tem um direito processual próprio, assim, um código processual tributário. Ele tem normas específicas, por exemplo, tem norma de processo tributário federal, é uma norma.
Aí tem peças que vão ter regras do processo civil, não do processo tributário, porque tem a lacuna do processo tributário. Isso aqui. Tem uma série de coisinhas que você vai... Mas você aprende, você aprende. Só que você vai ter que aprender mais coisas, te dá mais E o trabalho. risco é maior, né? Porque assim, na segunda fase, você tem que fazer 6 pontos de 10. Né? Então, assim, só que 60%, né? só que 5 pontos é só da peça. Então, se você errou a peça, tipo assim, eu escolhi a peça certa. Vamos começar. Errou a peça, você já não passa. Já não passa. Se você escolher errado a peça. Acertou a peça, mas errou a fundamentação da peça. Lá, dizendo assim, isso aqui é uma petição, mas na hora de você citar o artigo, você erra o artigo. É um recurso especial e você, Já zerou você também. coloca um recurso extraordinário. É uma apelação, você coloca um recurso ordinário. É uma exceção de pré-executividade. Não, melhor, essa aqui, ó. É um embargo da execução e você coloca o embargo da execução fiscal. Tudo isso aí já vai tirando pontos, se não zerar, nesse caso. Então, assim, você tem Errou que a peça, ser zero, muito... Né? O que vai definir, na realidade, a sua aprovação é a peça. Por isso, você tem que ter muito cuidado na hora de escolher que matéria, não se preocupa com as questões. Porque, não sei se vocês sabem, mas a segunda fase é o seguinte, são 10 pontos, 5 pontos é da peça, e as outras 5, que é 1,25, são 4 questões, cada uma valendo 1,25, salvo engano, que dá das 5? Tem as questões... E as questões e as peças, eu não lembro bem, mas a peça é 5. Se você errou a peça, você não tem chance nenhuma mais de passar. Se você errar a peça. Então, não se preocupa com as questões, tá? Não se preocupa com só elas. lembrando, você não vai ter que estudar isso agora, quando abrirem as inscrições. A momento que a gente está gravando essa aula, está prestes a abrir as inscrições. Você não precisa, você só precisa escolher. Você não vai pensar nesse monte de peça agora. Depois, quando chegar lá... A gente está trazendo isso agora para que não aconteça o contrário. Você diz, eu escolhi só por amor, aí quando você vai olhar para a matéria, você vê a dor. Porque aí você vê, falando palavrão, onde eu fui me meter, né? Então, essa clareza que a gente está trazendo para você aqui agora. Bem lembrado, você escolhe, eu gosto de constitucional. E só esse o seu critério. Aí você não vai estudar agora. Quando você passar na primeira fase, porque vai acontecer, se Deus aí quiser. Quando você for começar a estudar as peças da sua matéria, no meu caso constitucional, você se depara assim com um rio de lama. É muita coisa. Então, ou seja, você tem que pensar nisso agora, só escolher, não precisa estudar, não precisa aprender, e aí depois você vai pensar nisso. Agora, tem que pensar agora, na hora de fazer a inscrição. Não sei se você sabe, repetindo, para fazer a inscrição você tem que escolher a peça. E 90% dos candidatos só descobre na hora de fazer. E quando eu escolhe meia boca, assim, meio na coxa. Eu gosto mais disso ou daquilo. Só vai pelo gostar. E pia. Aí as peças mais cobradas em administrativo. Gente, administrativo sabe a coxa de retalho do universo, parece que colocaram em administrativo, né? Então, assim, o que eu observei, eu trouxe aqui, por exemplo, sei lá, mandado de segurança. Mas em direito administrativo tem, acho que uns 5, 6 tipos diferentes de você entrar com mandado de segurança. Então, cada caso é um caso, né? Então, é muito, muito, muito complicado. Vou te interromper só para fazer um comentário. A minha melhor matéria, que eu entendia um pouco melhor, era direito administrativo, porque eu trabalhei muito tempo como assessor jurídico de tribunal, nível de diretoria, nível de presidência e tal. Então, trabalhava muito com parte de RH, né? Administrativamente. Aí eu poderia ter a ilusão de dizer assim, vou fazer administrativo porque eu entendo melhor, eu sou bom em administrativo. Mas se você me pedisse, a maior parte da minha... É uma ilusão, é um buraco, porque a maior parte da minha atuação era em partes muito específicas que o meu tribunal trabalhava, né? E todo o resto não. Por exemplo, eu assessor jurídico de tribunal, você não peticiona. Sim. Se pedisse uma petição na minha peça de segunda fase, eu não saberia fazer. Por quê? Porque na minha função, que eu achava que eu entendia direito administrativo, eu nunca tinha feito nenhum. Se eu te disser assim, direito administrativo, UMS, desapropriação, exatamente, não saberia fazer, porque a minha atuação do direito administrativo era 8.112, Estatuto do Servidor Público, Lei de Licitações, coisas assim. Uma penca de decretos do Executivo que não caem na OAB. Então, eu digo, não, é porque eu sou bom.
eu teria me ferrado, teria sido ilusão. Eu teria que aprender o quê? MS, Ação ordinária. ação ordinária, ação de desapropriação, ação popular. Tudo isso aqui envolve mais processo civil do que direito administrativo. Ou seja, eu teria que Aí tu tem que aprender pegar o o tema direito de material, administrativo, o direito material, de que é o direito administrativo. administrativo, isso, e o direito processual, que eu não sabia. Ou seja, diz, eu gosto mais de direito administrativo. Aí quando tu descobre, tu descobre lá na hora de fazer que tu precisa entender menos de processo civil. Processo civil, exatamente. Então eu teria dado com os burros na água, com os burros, com a égua, com o cachorro, com tudo, com a panela de pressão, periquito, papagaio e tudo mais. Opa, desculpa, essa barriga. As peças cobradas em trabalho, ó, aqui, ó, trabalho, o que é que eu escolhi, gente? Trabalho. Depois eu descobri que eu tinha feito uma boa escolha. Primeiro que os prazos, é 15 ou é 8, é muito tranquilo isso, Bom, entendeu? Assim, as peças são muito poucas quantidades de peças, muito pouca mesmo. Tá vendo que aqui o rol, se a gente voltar aos slides, vocês vão comparar, olha aqui, ó, administrativo, tinha 13 peças diferentes até hoje, tributário, 13 peças diferentes até hoje, civil, 10 peças, constitucional, 11 peças diferentes. E trabalho, até hoje, de 2010 até hoje, são 7 peças. Volta ali em constitucional, por favor, que é a parte que eu entendo um pouco melhor. Uhum. Aqui, o constitucional, mandado de segurança individual, tem uma regra, tem mandado de segurança individual cai em todos. E a recordista, ó. Pois é, cai em processo civil também, por causa da lei específica de mandado de segurança individual. Mas é uma matéria constitucional, não vai ser detalhes muito técnicos de processo civil. Uhum. Porque o processo acontece no STF, por exemplo, de regra, né? E vai seguir as regras do STF. A ADI, só em constitucional, não é uma peça cheia de detalhes técnicos, é cheia de detalhes quanto ao conteúdo, conhecimento, que você vai aprender a responder material, questão, né? Material, Recurso Direito extraordinário, material. é só lá, só no STF. Recurso ordinário. Tem regras bem específicas, bem né? específicos, não são o que pega em direito constitucional não é os detalhes técnicos de processuais do direito processual civil, é mais o direito material na Constituição. E aí vem o fato dela mais aprovar, né? E lá na Constituição ela prevê expressamente a DPF, prevê expressamente a DC, ou seja, está só lá na Constituição, é fácil de estudar. Deixa eu passar tudo aqui de novo. Agora vai estudar vai estudar o processo do trabalho lendo a CLT para você ver. Você vai ver uma coxa de retalhos que você nem sabe se é ou administrativo, tá falando? Não, de trabalho, direito de processo do trabalho. São as regras, a maior parte das regras estão lá. Sim. Você lê a CLT, você nem sabe se está válido o que está lá. Aí você vai depender de jurisprudência. A dificuldade Aí você vai ter que estudar a jurisprudência para entender o processo, né? E aí a dificuldade de trabalho é mais essa mesmo, tá antenado na atualidade das normas, né? Mas você precisa de orientação. Eu achei muito tranquilo, mas eu não estudei só. Já falo sobre isso. Aqui são as peças de penal, tá? Peças de penal são 9 até hoje, cobradas peças diferentes. Não é que o total de peças aqui, tá, pessoal? Estou trazendo o histórico de provas anteriores. Não é a quantidade de peças que existe em penal. Tem outras possibilidades. Mas eu estou trazendo a série histórica. Empresarial, para mim, é a pior, inclusive é a que mais reprova, tá, galera? Não sei nem se é... Depois eu vou ver aqui a estatística proporcionalmente. Mas empresarial, ela tem que ser... Aqui tem que ser paixão elevada à quinta potência para poder... Eu não conheci nenhum sujeito ainda desse, que tem porque, essa tipo paixão. assim, petição inicial caiu 17 vezes, mas eram petições iniciais diferentes. Tá? Eu trouxe aqui só a petição inicial, mas lá era uma petição inicial endereçada para um lugar. É o direito material, né? O direito material. Por exemplo, vai estudar a lei das SAs. Você não consegue nem entender o que está escrito, porque ela é tão antiga que o palavreado não faz parte do seu mundo. É tipo um universo paralelo. Você não entende o que está lá. É simples assim. Quer dizer, né? E aí, a gente fala um pouquinho das nossas escolhas, como é que eu escolhi minha matéria de segunda fase. Sucesso. Eu fiz primeiro, para vocês entenderem a sequência, né? Eu fiz direito, a prova do exame de ordem primeiro, depois o Reni fez o dele, né? Então, assim, como é que eu escolhi? Gente, eu não tinha... como eu falei para vocês, estava 10 anos parada, eu estava fora do mundo acadêmico, então eu não tinha... deu uma falhinha, voltou, gente, voltou aí. Eu não tinha
essa noção do que escolher, não tinha ninguém para ouvir, tá, a própria matéria, não tinha noção nada disso, era zero. Sabe a pessoa zero? Era eu. E aí eu falei, eu fui única e exclusivamente pelo critério paixão. Eu não fui atrás de pesquisar, não fui nada, não tinha ninguém, não fazia cursinho para a OAB, então não tinha nenhuma orientação. E aí eu falei, vou na matéria que eu mais gosto, trabalho. Fui para a matéria que eu mais gosto. Só que eu não tinha condições de fazer só. Eu não sabia fazer uma petição. Quando eu fiz a minha faculdade, galera, eu fui estagiar na vara de delitos de trânsito. Então, assim, e esse foi meu Tudo a ver, né? estágio. Então, eu sempre estagiei em órgãos públicos. Eu recebia coisas, mas em escritórios de advocacia eu nunca tinha estagiado. Então, era zero, zero, zero dessa parte prática. Quando eu fui, eu falei, cara, então eu vou ter que escolher um cursinho. E eu fiz o SES, escolhi o SES. Uma boa escolha. E eu fiz tudo seguindo exatamente o que a professora falava. E a minha foi bom a minha escolha porque assim o direito processual, apesar de ter muito lá assim muita ligação com subsidiariamente o processo civil, mas Isso é preocupante para você descobrir sozinho, mas se você estiver bem orientado, no caso, o SES ele tem uma tradição em direito do trabalho, mesmo nas áreas isso. de concurso para juiz. Então, assim, era muito pouco, a gente navegou muito pouco o processo civil. A OAB vem cobrando mais realmente o processo de trabalho, né? Até porque se não misturaria as matérias de civil, que já tem umas peças específicas. E foi muito tranquilo. Os prazos são muito tranquilos. A quantidade de peças que existem em direito de trabalho são muito pequenas. Eu vou defender meu peixe, tá? São muito pequenas, então foi muito tranquila a minha peça, tanto que eu fechei a peça, eu tirei os 5 pontos. Lu, e as questões, você se dedicou? Gente, eu não me dediquei para as questões subjetivas, não. Eu decidi que eu ia decorar a peça, garantir meus 5 pontos na peça. E isso foi minha estratégia. Depois que eu conseguisse meus 5 pontos na peça, eu iria escolher das 4 questões subjetivas, 2 para eu dar o meu máximo ali e conseguir minha pontuação, para eu conseguir os meus 6 pontos. Né? Então, eu fiz assim. E funcionou. Só que assim, acho que uma semana, 2 antes da prova, uma semana antes, eu fui ver mais ou menos como é que era o padrão das respostas das questões subjetivas. Eu verifiquei algumas questões que existiam, que o próprio curso dava, fui ver como era na prova e também treinar um pouquinho, saber assim, vou responder aqui algumas questões subjetivas para ver como é que eu tô, como é que era procurar lá no código. O que eu fiz para a questão subjetiva e aí seguindo o cursinho foi marcar todo o meu vadimeco, né, para achar facilmente os dispositivos legais. Então, foi isso. A primeira fase, eu não tinha estudado nada de doutrina, eu só tinha estudado por questões oficiais comentadas. Eu falei que fez uma pós de Direito do Trabalho, mas isso foi tipo assim, 7 anos antes. Acho que foi 5, foram 7 anos antes. Eu mal me lembro Foi assim que eu o saí da lugar, imagina o faculdade, que eu estudei eu lá. fiz a pós. Então, Lu, tu sabia o direito material do trabalho? Não sabia. Então, eu aprendi tudo de direito do trabalho no cursinho de segunda fase. Tudo que eu sabia estava muito fresquinho. E a vantagem de você estar com tudo fresquinho é que você lembra mais facilmente das coisas. Então, foi essa a minha escolha. Foi por amor, única e exclusivamente, não fiz pesquisa nenhuma. O risco danado, né, que eu corri, mas isso foi o que aconteceu. Depois, eu usei a estratégia de gabaritar a peça. Então, eu foquei todo o meu estudo. Eu estudei em torno de uns 40 ou 50 dias. Eu não lembro, galera, eu teria que ir atrás disso. Mas foi pouco tempo. Saiu o edital, eu fui aprovada na primeira fase. Aí que eu fui atrás de um cursinho. E geralmente uns 2 meses, né, da primeira para a segunda fase. Então, eu estudei muito pouco, isso trabalhando, viajando a trabalho, porque eu lembro que foi uma época bem corrida para mim, e segui. E aí, as subjetivas, decidi que não ia estudar para elas direito material, que eu ia ficar só no que estava no Vadimeco, e uma semana antes eu dei uma olhada em algumas questões para eu entender como é que devia responder, caso fosse perguntado sobre aquele conteúdo ali. Então, foi isso. Agora tu, Reine. Meu caso é o seguinte,
Eu costumo dizer que às vezes Gente, eu tenho raiva do Reniel estudando. Que eu fico, sabe aquela pessoa que fica desesperada? Ele fica assim, depois eu vejo isso. E aí vai lá e passa. Ele nem fez cursinho. Eu tenho raiva disso, gente. passa, quando dá certo, passa. Não. Mas, assim, tem situações que é uma grande vantagem você não saber nada. Esse caso era uma delas. Era uma grande vantagem eu não ter ideia do que fazer numa peça. Porque, assim, eu, antes de formar em Direito, eu já passei em concurso, e passei em alguns concursos, e escolhi trabalhar no Tribunal Eleitoral, e lá foi onde eu tive a minha área profissional, minha atuação profissional. Então, peça, advogar, nunca advoguei, porque não sei se você sabe que no Estatuto da OAB proíbe que servidor do judiciário advogue, né? Então, eu teria que ser ou advogar ou ser servidor. Servidor, para mim, no meu critério, era melhor. Aí, eu nunca escrevi nenhuma peça, nenhum tipo de peça judicial. Então, era uma grande vantagem não saber nada, porque se eu achasse que sabia e escolhesse só depois descobrisse que tinha um mundo de peças para você aprender, eu teria me ferrado. Principalmente na minha estratégia, porque a estratégia que ela traçou, ela escolheu a matéria que gostava, mas foi atrás de um curso que tivesse tradição nessa área. Então eu não ia fazer a prova sozinha, ok? Sim. Se tiver 1000 peças e lá no curso ensinar as 1000 peças, você vai aprender as 1000 peças. A diferença é que você vai ter mais trabalho, você vai dedicar mais tempo, vai ter que aprender mais coisas e vai ter muito mais detalhe para você lembrar quando for fazer a prova. Por exemplo, identificar a peça é um critério, é um item determinante para você passar ou não passar. Se você tem muitas peças, são muitas peças que você vai ter que descobrir. Mais risco. Certo? Eu não sabia nada de nada. Ok, então meus critérios foram outros. Não era matéria que eu... Assim, eu estabeleci alguns critérios e tinha que bater, ou se não batesse, eu tinha que escolher o critério principal. Essa é uma das minhas sugestões. Primeiro critério, o meu objetivo principal não era OAB. A OAB era um meio para chegar ao fim, era um meio para tomar posse num concurso, caso eu passasse em algum concurso que exigisse OAB. Por exemplo, tinha vários concursos que eu não sabia exatamente qual concurso fazer, mas sabia que de alguns que estavam nesse meio. E advogado da União era um deles, procurador do Estado era outro deles, procurador de município, de alguns municípios que tem uma carreira boa, era um deles. Então, todos eles, magistratura não exige, MP não exige, PFN não exige, PFN não tenho certeza, acho que não exige. Mas assim, enfim, tinha um universo de concursos que não precisava, mas tinha alguns que precisavam e eu não queria correr o risco de passar e ter que ficar desesperado para passar sob pressão na OAB depois. Por exemplo, a AGU, eu tinha o objetivo de fazer concurso para juiz federal da primeira região. E um padrão que existe nos caras que passam nesse concurso é que eles costumam fazer primeiro PFN ou AGU, porque é um caminho, as matérias são similares, principalmente a AGU. Normalmente o cara passa em AGU e continua estudando e passa em juiz federal. Era esse o meu objetivo. Então eu não queria correr esse risco. Então, primeiro critério, tinha que ser uma matéria que eu aproveitasse no meu concurso. Porque concurso, segundo dizem, eu não sei se é verdade, dizem que é de 2 a 5 anos. A gente passa até 8 anos para passar no concurso de juiz federal. Eu não acho que seja tanto, mas tem casos que foram assim. Então eu não queria gastar tempo com matéria que eu não aproveitasse depois. Esse era um critério. Eu também queria um critério, uma matéria que eu tivesse alguma afinidade com o direito material, que eu precisasse me dedicar mais só a escrever. Eu não ter que aprender agravo de instrumento no processo do trabalho. Eu não tenho a ideia do processo do trabalho e nem da parte processual do trabalho. Então, era muita coisa para aprender. E outra coisa, CLT, o exemplo do direito do trabalho. Eu mal sei me virar dentro da CLT, porque eu sei que a maior parte das coisas estão revogadas ou derrogadas tacitamente, que hoje o que você vê a letra da lei, mas o que vale é a jurisprudência dos posicionamentos do TST e coisas assim. Então, eu queria, voltando, primeiro critério, que eu aproveitasse depois. Segundo critério, que eu tivesse alguma afinidade para eu me preocupar só com a parte do direito processual, de escrever peças. E terceiro critério, algum que tivesse pouca coisa para aprender, ou seja, poucas peças. Pouco direito processual, né? Pouco direito processual. E também que fosse fácil eu lidar no dia da prova, porque uma coisa básica. Constitucional cai muito a Constituição. E eu ia ter a Constituição à mão. Aí o que aconteceu?
Os 3 critérios bateram. Era uma matéria que eu gostava, que eu tinha afinidade. Era uma matéria que tinha poucas peças para aprender. Era uma matéria que tinha a legislação seca é muito simples de lidar. E era uma matéria que, principalmente, era o meu primeiro critério, eu ia poder aproveitar nos meus concursos. E esses concursos que eu ia fazer tinha várias fases, que requer um conhecimento diferente. Tinha a prova objetiva, que tem um jeito de estudar, tinha a prova discursiva, que tinha outro jeito de estudar, e tinha a prova oral, que tem um outro jeito de estudar. Então, o meu critério principal para o meu objetivo, para a minha estratégia, para o meu objetivo de longo prazo, que era o concurso, era uma matéria que me ajudasse nesse objetivo principal. Por coincidência bateram, mas se não batesse eu ia dizer assim, o meu critério principal é eu poder aproveitar depois. Show. Vocês estão vendo que foram totalmente diferentes, né? Totalmente Assim, diferentes. o Reni é muito analítico, eu sou muito intuitiva, então eu faço muito com o coração humano, o Reni analisa mais, estuda A Lu e... ela vai direto para a execução e estuda no caminho. Eu estudo antes e depois vou para a execução. Gosto mais do estilo da Lu, mas eu aprendi do meu jeito, né? Uma coisa importante é que você tem que fazer o que você consegue, um plano que você consiga executar. Por exemplo, a Lu trabalha muito bem assim. Se a Lu tivesse que trabalhar do meu jeito, ela teria mais dificuldades. Na minha estratégia, eu não queria usar cursinho. Eu não queria dedicar um mês estudando para a segunda fase. Eu decidi que na primeira fase, quem já ouviu eu contar essa história, na primeira fase eu tinha tempo para estudar para a primeira fase. Eu tinha meses para estudar para a primeira fase. Mas eu decidi que eu ia dedicar meu tempo para estudar para concurso. Quando tivesse faltando 30 dias para a prova, eu ia da OAB, eu ia estudar só para a OAB. Essa é a minha estratégia. Eu assumi todos os riscos. Na segunda fase eu fiz a mesma coisa. Eu tinha mais tempo para a segunda fase, mas eu decidi estudar só uma semana. Então não daria para colocar em plano, executar um plano de estudo de cursinho. Sim. Não daria para fazer o estudo do cursinho. Um mês escrevendo peça, eu não tinha esse tempo. Eu até teria se fosse a minha estratégia, mas minha estratégia eu tirei isso. Eu digo, eu vou fazer esse negócio sozinho. Então, aí depois eu explico em outra aula como é que eu fiz o meu estudo. Mas foi sem cursinho. Para a minha estratégia, sem cursinho funcionar muito bem. Para a estratégia da Lu, que era uma matéria que ela não conhecia, não tinha esses critérios, ia dar errado. Então, para a estratégia dela, o melhor passo era o cursinho. Para a minha estratégia, não dava um cursinho. Era o que eu me sentia mais segura. Isso. E o meu era do jeito que eu costumo fazer as coisas. Entendi. Show. E não tem nada certo ou errado nisso. Funcionou tá, bem até hoje, assim. Funcionou para ele, funcionou para mim, apesar de critérios diferentes na hora da escolha, tá bom? E aqui, já para fechando a live com vocês, né? A gente trouxe todos esses critérios que nós falamos aqui no decorrer da aula. O primeiro é a matéria que você tem mais afinidade. Bom, esse é o primeiro análise. Depois, né, o que o Reni falou. Essa matéria, ela é útil para você em alguma coisa, né? No escritório de advocacia que você trabalha. Se você tem um outro objetivo, né? Qual é teu objetivo, né? Se É você só tem... AB, aí esse objetivo também... mas mesmo sendo só AB, por exemplo, ele tem vontade de atuar numa área X, né? Então, se o seu objetivo é atuar naquela área, você já chega bem na área. Isso, então eu acho que é muito isso. É atuar numa área tributária? Então, escolhe... A gente teve um aluno que ele já estava pré-contratado para um escritório que ele era muito bom em penal. Então, ele já tinha convite para penal, para trabalhar já. Ele já participava como estagiário de julgamentos. A gente até colocou aqui, ó, útil para um possível concurso, mas pode ser útil também para uma área que você vai atuar depois. Isso aí é muito você, tá bom? Então, poucas peças para decorar, verifica no direito processual se aquela matéria é uma matéria muito complexa, processualmente falando, em quantidade de peças, em prazos recursais, em direcionamento, que você tem que direcionar a petição para quem é competente. Excelentíssimo então, senhor ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais gente tiver aí, mais coisas para você escolher e estudar, mais dificuldade você vai ter. Então, isso é importante também. Menor variedade de regras para produzir a peça, que é o direito processual em si, né, também. E o índice de aprovação, que a gente vai falar agora para vocês como é que funciona esse índice. A gente pegou isso da própria FGV, que tem a OAB em números, tá? Deixa eu trocar o fone aqui, que ele está caindo no meu ouvido. A OAB em números é muito legal para você que é estudante da OAB.
Porque lá tem várias estatísticas, e essa estatística, inclusive, de reprovações, de aprovações, várias. Tem coisas bem Eu interessantes. acho que a primeira coisa é olhar para essa luzinha aí e ficar alerta. Não vá numa ilusão, achando que você é bom em alguma coisa, sendo que você nunca fez aquilo, nunca praticou, Isso. tá? E se fez e reprovou, usar a experiência de reprovação para dizer, opa, onde é que eu errei aqui? Vou ajustar a minha rota. E se você não sabe o que fazer, não tem ideia de qual matéria fazer, é uma vantagem, você pode seguir esses critérios. E aí aqui, gente, isso aqui é muito legal, tá? Isso é muito legal. Eu vou até trocar só para tela cheia, para vocês verem, que tu sabe qual é aqui, só a área de trabalho. Só para vocês verem só a tela, para não atrapalhar aqui a visualização de vocês. Ó. Isso aqui é muito As disciplinas que mais aprovam na segunda fase, de acordo com a FGV, tá? Aqui o que eu falei é que é o relatório estatístico da FGV, que fala lá o AB em números. Então, ela traz toda uma estatística da prova de ordem. Eu fui procurar essa informação. Eu não sabia o que fazer, não tinha nada. Eu tinha meus critérios, mas... Estou dizendo que ele é analítico? Eu fui procurar essa informação, depois eu decidi o que fazer. Eu não fui procurar, nem sabia que existia isso aqui. Não era tão bonitinho assim não, mas eu tinha na realidade, informação. eu fiz isso aqui, tá? Eu peguei os dados e joguei aqui. Tá vendo como uma lua diferente? Diferenciada. Eu fiz essa estatística no Excel. Eu procuro as estatísticas e a gente vai ter um slide falando sobre o que é mais popular entre os candidatos, né? Sim, tem. É o próximo slide. Beleza, então, ok. assim, ó, por ordem de que mais aprovam, mas que mais aprovam. É constitucional, a gente já falou bastante o motivo de ser constitucional, o Reni falou muito disso. Civil, depois, em segundo lugar, né? Eu até também falei que civil, apesar de ser uma matéria grande, tudo, o direito processual civil é muito intuitivo, assim, eu acho. E também é o direito do dia a dia, é o processo do dia a dia. E ele repete muito as mesmas peças. Eu percebo um padrão de repetição. Então, isso é legal. E a prova não vai te exigir tanto quanto do processo civil, vai te exigir mais do direito material, mas você tem que ter um conhecimento razoável para pelo menos se localizar dentro do CPC. Aí o terceiro é tributário. Isso aqui foi uma surpresa para mim, porque eu acho tributário muito complexo, mas é o terceiro que mais aprova. O quarto é administrativo. O quinto é trabalho, tá vendo? Então, eu fui contra as estatísticas aqui. Eu achava até que era o contrário, que aqui era trabalho, aqui é tributário e depois trabalho. Penal, que eu falei que era uma matéria bem difícil de aprovar, e, por fim, empresarial, tá? Então, aqui os percentuais de aprovação da segunda fase por matéria, as que mais aprovam. Então, a que mais aprova aqui, os top 3 é constitucional, civil e tributário. No próximo slide a gente vai ver uma... passa aí, Lu, por favor, só para eu fazer um comentário. Olha aqui isso, gente. Tá são vendo as matérias isso aqui? preferidas. Olha aqui, ó. O povo vai tudo para penal, porque não sei se na faculdade de vocês é assim. Na tua era, Reni? Eu amo penal na faculdade. Eu não sei, que eu não conversava muito sobre... na faculdade. Não conversava muito sobre direito. Gente, isso não é bonito de falar, mas assim, ele não ia, mas ele estudava, tá? Ele era um bom aluno. Não, eu passava nas provas. Não, assim. sempre tirou nota boa, eu conheço quem estudou junto. Então, tirava a Lu era do grupo do ICDF, eu era do grupo do fundo, enfim. A Lu era do pessoal organizado, fazia as coisas. Siga a Lu. Não. Mas enfim, aqui, ó. Eu não me lembro da minha turma, mas a cada 100 candidatos, 30% escolhe penal. Ou seja, 30, né? A cada 100, 30 escolhe... 30 penal. Se a gente colocar em números aqui bem exatos, seria isso. A cada 100, 27 escolhe trabalho. A cada 100, 15 escolhe o quê? Civil. Ou seja, o fato de ser mais popular não quer dizer que é o que aprova mais. Você não confundir, porque se você for conversar com algum colega que fez... Ele vai dizer, cara, a maioria vai para penal, vai lá. De 100, 8 escolhe constitucional. Tá vendo o verdinho? De 100, 8 escolhe. Mas olha a quantidade que constitucional aprova. Ele aprova 30 de 100. Ou seja, vamos explicar bem direitinho para ficar bem compreendido isso. Vamos dizer que nós tenhamos 100 candidatos. Desses 100, 30 escolhem penal. É a média nacional. Certo? Não escolhe fazer penal? Escolhe fazer penal. Tá, show. Agora, 30 escolhem fazer penal. Agora vamos para o slide anterior. Dos 30 que escolhem penal, esse verde, só 17 passam. Ok? É quase metade. Quase metade de reprovação. Aprovação e reprovação. Né? Agora, ou seja, o fato de ser mais popular penal
não quer dizer que tem um índice de aprovação mais alto. Tá? Não Aí, confunde ó, isso. Agora vamos para constitucional, que é o civil. Não, acho que constitucional. Aqui, Constitucional, ó, verdinho. de cada 100, vamos lá no segundo slide. Opa, desculpa. Esse aqui mesmo. De cada 100 que faz a segunda fase, 8. Cadê o constitucional? 8. 8. Nossa, é muito pouquinho, né? Só 8 escolhem constitucional, mas dos que escolhem, 30% passa. Ou seja, cada 8, quase 3 passam. O índice de aprovação é muito alto. Então, se você não sabe nada, não tem ideia, cara, vai no que aprova mais. Por que aprova mais? Tem menos peças, são mais simples. O direito material é rigorosamente seguido, porque eu tenho um Supremo aí para gerenciar a Constituição. Então, se não sabe nada, vai em constitucional. Ó, civil é o cinza. De 15 escolhe, vamos dizer assim, 15% escolhe, mas ele também tem uma aprovação boa, né? 19% de aprovação. A cada 10, 2 aprovam. Isso. O constitucional, a cada 10, 3 aprovam. Isso. O penal, cadê o penal? Penal. Verde. A cada 10, 1,7 aprova. Ou seja, constitucional dobra a quantidade de aprovação. Então, não sabendo nada, vai para o que aprova mais. Se você tem algum critério pessoal, você assimila melhor a matéria. Então, não dá para dizer que constitucional aprova mais, porque tem mais gente aqui dentro desse grupo de constitucional. É o contrário. Ele aprova mais, apesar de ser pouco escolhido. Tá aqui, ó, constitucional é o 6, é o verdinho. O gosto da galera, você vai conversar com a galera. O gosto da galera vai te dizer assim, em regra vai dizer assim, penal. Vai apontar penal. Penal ou trabalho? Eu fui no gosto popular, né? Mas eu não falei com ninguém não, foi porque eu gostava. Ou seja, 50% faz quase 60% faz ou penal ou trabalho. E o índice de aprovação dos dois são baixos, né? Não, trabalho deixa eu ver, trabalho aqui. Trabalho, é o 5º, é esse. Ele é quase igual ao penal, ele aprova a mesma proporção de penal. E lá o constitucional aprova quase o dobro disso. Isso, Então, é isso, meu povo. Tá? Então, a gente trouxe, inclusive, essa observação. Observe que, apesar de constitucional ser a penúltima matéria em quantidade de inscritos, ela está aqui, é o número 1 em aprovação. Então, uma coisa importante também, quando você for escolher a sua matéria, é você ter uma ideia de se você vai querer, na segunda fase, fazer cursinho ou não fazer cursinho. Eu já decidi isso antes, eu não vou fazer cursinho porque eu não vou ter tempo para estudar, não vou querer me dedicar a um cursinho de segunda fase, porque foi um dos meus objetivos que eu já falei. Então era mais fácil para eu repetir peças sozinho, tinha menos peças. Você assiste, no YouTube tem um monte de aula grátis aí dessas matérias. Você escolhe um professor aí conhecido e segue ele, estuda umas 3, 4 horas de prova, você aprende a treinar. Você não precisa fazer um curso com um professor de 10 aulas de 2 horas, 20 horas de aula, você não precisa. Tem aulas que o cara te ensina a montar o quebra-cabeça. Aí então você pegar uma fonte de estudo e começa a repetir. Foi isso que eu fiz. A Lu não, ela fez um curso em que tinha um passo a passo. Primeiro faça isso, marcava de mérito, depois repita peça tal, depois repita peça tal, depois escreva peça tal. Tinha todo um passo a passo que não depende tanto assim de você. Depende mais do professor te orientando, depende assim, de saber o que fazer. O professor diz assim, faça isso, você pega e faz. Eu não me preocupava em ter que buscar o conhecimento. Se estava fazendo a coisa certa. Eu tinha um estudo ali extremamente passivo, no sentido de receber a informação. Eu tenho uma opinião muito simples sobre videoaula de direito. Metade. Metade o professor te diz, e outra metade é o que você fala daí para frente. Eu queria falar uma coisa importante aqui. Gente, você comprou um cursinho. Aí você começa a seguir o cronograma do cursinho de segunda fase. E eu tive alunos que ficaram, assim, na hora que terminou, que foi aprovado, saiu o resultado dele da primeira fase, ele entrou no cursinho de segunda fase, e o cursinho de segunda fase já estava rolando, porque tem repescagem, então sempre vai estar rolando o cursinho de segunda fase. E a pessoa ficou extremamente desesperada, porque ela não estava no cronograma do curso. Eu já perdi aulas, eu já perdi não sei quantas aulas, eu não vou conseguir. Esquece isso. Vai de onde você está, não vai retroativo, porque senão você vai para o retroativo e talvez não consiga seguir no atual. Então, eu entrei e segui de onde estava. Fui de onde estava, tinha alguma dúvida que eu precisava, ela já falou da petição. Cara, eu não estudei petição, então eu vou lá na aula de petição e estudo a petição, mas um dia específico e não me preocupo no resto que eu perdi.
As questões subjetivas, as aulas de direito material para responder, eu nem assisti porque eu não tinha tempo. Eu tinha que focar na minha peça. E foi o que eu fiz. Eu acho que eu sequei uma caneta Bic só fazendo uma peça, treinando peça. Eu nunca sequei uma caneta Bic em toda a minha vida. Se juntar tudo que eu recebi, não dá isso. Então, basicamente isso. A gente não vai falar muito desse detalhe de como fizemos na segunda fase, porque não é o objetivo e a gente faz uma aula específica, né? Mas aí escolhe, vai nesses critérios. Não sabe nada, escolhe uma que aprova mais. Ah, tem uma afinidade com alguém e pretende fazer cursinho, então vai procurar o cursinho e você já escolhe essa matéria agora. Mas uma coisa é certa, você tem que escolher agora, na hora da inscrição, para fazer a inscrição e depois esquece. Vai se dedicar só à primeira fase. Gente, então é isso. Você chegou aqui, curte, né, esse vídeo, compartilhe, isso ajuda a gente, ajuda outras pessoas que estão interessadas nesse assunto. Muito obrigada. Segue a gente também lá no nosso canal do Instagram, @luizmedeiros, aqui no YouTube. Assina aí o sininho, que você recebe as notificações das aulas toda terça-feira. E também tem o nosso grupo de Instagram, que é o Abeiro Raiz. Vai para lá que a gente está sempre colocando o Telegram. É quase a mesma coisa, um é rosa, outro é azul. Tu falou Instagram. Mas segue no Instagram também. É o Telegram, né? Então é o Abeiro Raiz, procura aí o Abeiro Raiz. E a gente está colocando sempre conteúdo legal lá para você também. Então, beijos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até.